com a nossa querida Sâmia Bonfim. Sâmia, Eduardo Bolsonaro se licenciou no cargo aqui de deputado federal. Qual que é a tua leitura disso? O que aconteceu? Você acha que realmente isso é uma admissão de culpa? Fala um pouco pra gente. Sim, é uma admissão de culpa, ele fugiu. Hoje, até na comissão, na Credem, que ele seria presidente, eu fiz uma fala e disse, bom, na ditadura militar, os nossos combatentes resistiram bravamente, inclusive à tortura, e conseguiram a redemocratização do Brasil. Agora que a gente está na democracia, ele não tolera que a lei seja cumprida. Tem medo e fugiu. Então é um covarde, fujão. Mas, apesar da gente agitar e comemorar isso, né, porque escancara para a sociedade do que se trata, também é perigoso, porque ele está lá para articular com a extrema-direita dos Estados Unidos, com as Big Techs, para eles retomarem o poder no Brasil, seja através dessa articulação de redes ou também articulação política. Por isso que a nossa vigilância segue e a gente vai seguir atuando tanto na Credem quanto aqui na Câmara para responsabilizá-lo também. E essa narrativa, né, que eles tentam vender a todo momento de que são perseguidos políticos, e que pega certa parte do eleitorado. Qual que é a tua visão sobre isso? É possível combater isso? Eles vão conseguir colar essa narrativa na sociedade? Eu acho que tem o núcleo mais fanatizado, bolsonarizado da sociedade que vai acreditar em qualquer narrativa que eles criarem. Mas a impressão que eu tenho, até pelo ato do último final de semana, que foi bem fraquinho, é que tem reduzido o apoio social e mesmo o apoio político. Aqui você vê que boa parte dos parlamentares, mesmo alguns do PL, mesmo alguns eleitos na esteira do Bolsonaro, estão dando menos bola para esse tema. Por exemplo, o Bolsonaro disse que o Kassab estava com ele. Poucos dias depois ele já desmentiu. O líder do PSD disse, não, isso é um assunto dividido na bancada no que diz respeito à anistia, né? Então isso pode ter a função de mobilizar a base social mais fanática deles. Mas no jogo real, o fato é que a situação para eles é muito difícil, né? O Bolsonaro deve ser preso, as investigações vão avançar, é difícil que a anistia seja aprovada aqui no Congresso e mesmo se for aprovada, pode ser judicializada e derrubada depois. Então, serve mais para eles se mobilizarem e se unificarem do que uma concretude, né, de reversão da situação jurídica deles. Sobre o Jair Bolsonaro, você acha que existe alguma possibilidade dele conseguir fugir para os Estados Unidos e que esse movimento do Eduardo Bolsonaro já é um desenho para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos e aí o Eduardo volta? Como seria isso? Olha, eu não consigo afirmar com certeza, mas só o fato dessa discussão estar na mesa, dele pensar nessa possibilidade de ser temas de discussão do PL, dos aliados, já mostra quão grave é a situação e o quanto ele não, enquanto o Supremo não pode demorar tanto tempo mais para prender definitivamente o Bolsonaro. Há vários juristas que afirmam que inclusive já há elementos para uma prisão preventiva, ao estilo ao que foi do Braga Neto quando ele tentou interferir, né, nas investigações. Eu espero que seja essa a decisão, porque só o fato dele pensar nessa possibilidade já mostra que solto ele é um perigo. Existe a chance dele fugir para alguma embaixada? Sim, inclusive a possibilidade de ir para a Argentina, vamos supor, porque ele é por solo, não precisaria nem de passaporte, já que o dele está retido, que ele tem questões, né, a serem resolvidas. Então esse risco acontece. Agora, ele também poderia optar por se vender como um preso político para tentar depois se reverter na justiça. Isso também é uma possibilidade. Eu acho que eles estão calculando, né, aquilo que vai trazer mais prejuízo jurídico, político para eles, o que tem mais utilidade no contexto eleitoral no ano que vem, a depender do candidato que eles apoiam. Estão botando tudo na mesa, mas é grave, né? Cogitar essa possibilidade é um absurdo. Muito bem, peraí, só vou... Você enxerga essa fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, o fato dele ter abandonado o mandato? Você acha que isso é uma admissão de culpa? Se trata de um conspirador que está fugindo do Brasil para fugir da sua responsabilidade. Melhor, da sua responsabilização por tudo aquilo que fez, pela sua tentativa golpista. Quando ele vai para lá, quando ele foge, ele está dizendo com todas as letras que foi cúmplice do seu pai, dos generais, daqueles que estavam no entorno de Bolsonaro na tentativa de golpe. Ele ficou esperando nos Estados Unidos para ver qual seria o tamanho da manifestação em Copacabana. Como foi um desastre, como flopou para eles, para o Brasil foi muito bom, porque demonstrou que essa base fanatizada não foi nem para defender o seu mito em Copacabana, ele ficou com medo.
ele viu que não teriam como dobrar a responsabilização, ou seja, não poderiam se esquivar dessa responsabilização. Então está ficando por lá, por medo e para fugir da responsabilização. Por isso que não tem licença sem vencimentos. Licença sem vencimentos tem casos inseridos no regimento interno da Câmara e determinados as hipóteses em que isso pode ocorrer. Essa história de afastamento por uma necessidade particular, aí não é uma necessidade particular, é uma questão política, onde ele está tentando fugir da responsabilização. Não está inserido, então, nas hipóteses do regimento para afastamento. Se trata de abandono de mandato. Nós, então, entramos hoje, eu, a deputada Fernanda, a deputada Sam, Erundina, Chico, Tarcísio e outros parlamentares, com uma representação à mesa diretora da Câmara, para que seja reconhecido o abandono de mandato e que ele venha a perder imediatamente as suas prerrogativas. Ele não pode estar nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil com prerrogativas de um deputado federal. Qual a chance do Bolsonaro também fugir do Brasil, ou o fato do Eduardo estar lá seja pelo motivo dele abrir um caminho para o Bolsonaro fugir do Brasil, e também se existe a possibilidade do Bolsonaro se refugiar em alguma embaixada? Nós não podemos nos enganar. O que está acontecendo agora e o que fez o senhor Eduardo Bolsonaro é o prenúncio do que vai tentar fazer o seu pai e os seus dois irmãos. Ele está tentando preparar as bases para isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque essa turma tem que ser devidamente responsabilizada. Perfeito. Só para finalizar o tema das comissões, hoje os presidentes das comissões foram eleitos. Qual a consideração que você gostaria de fazer sobre alguma comissão que foi eleito algum presidente do PL, alguém que pertence ao PL, que de fato foi um revés para o governo e para as intenções do governo, na verdade? Olha, a primeira coisa que eu espero é que comissões temáticas da Câmara, que deveriam exercer um papel importante de discussão dos temas, não se transformem em espaço de avanço da agenda reacionária e, combinado com isso, nem espaço de articulação do orçamento secreto. Esse vai ser o meu trabalho como deputado federal também, fazendo um enfrentamento a isso. Muito obrigado. Valeu. Bom trabalho aí, tá? Abração. Sobre as comissões, a gente teve hoje de manhã já a eleição de alguns presidentes de algumas comissões e durante a tarde serão eleitos outros presidentes. O que você tem a dizer pra gente? Sobre as comissões, a gente teve hoje de manhã já a eleição de alguns presidentes de algumas comissões e durante a tarde serão eleitos outros presidentes. O que você tem a dizer pra gente? O que o campo progressista conseguiu? O quanto que a eleição das comissões pode ser complicada para o governo? Eu gostaria que você desse um panorama disso. Eu acho que foi importante segurar que o PL não estivesse na fiscalização e controle, que é uma que pode convocar todos os ministros e fazer uma devassa, né, em absolutamente Quem tudo. que tá? É o próprio PT que está lá, acho que foi uma escolha importante. E também muito importante que eles não tenham conseguido a Comissão de Direitos Humanos e a CEPOVOS. CEPOVOS está falando da pauta indígena, depois da aprovação do marco temporal, em ano de COP, eles utilizariam aquele espaço para retroceder, né, nos direitos do povo indígena. E eles não conseguiram tanto espaço nessas comissões mais temáticas, como eles gostavam de fazer nos últimos tempos, né, de trazer essas pautas que são mais polêmicas, como drogas, o direito ao aborto, tantos outros. Eles não estão comandando essas comissões. Então isso é bem importante. Mas eu acho que os pontos críticos podem ser a Comissão de Relações Exteriores, né, porque ainda que o Bolsonaro esteja fora, o Felipe Barros é do coração do núcleo golpista e ele é o presidente. A Comissão de Constituição e Justiça, porque ela vai passar tudo. Quem que tá na Constituição? Vai ser o União Brasil, ainda não sei qual é o presidente, mas disseram que ia ser o nome menos bolsonarista, mas eu não sei te dizer quem é. Mas por ali pode passar a escala 6x1, por exemplo, pode passar a proposta positiva que o governo mandou de isenção de imposto de renda para até R$5.000. Então ali é uma comissão muito chave. E eu acho que a Comissão do Meio Ambiente vai ter muita relevância esse ano por conta do tema da COP, da exploração da foz amazônica e de tudo que isso significa. Ficou com quem é de meio ambiente? Ficou com o MDB, Elcione Barbalho, que é mãe do governador do estado do Pará. E a de educação? A Comissão de Educação ficou com o Maurício Carvalho, ele é do União de Rondônia. Ele é irmão de uma ex-deputada que já presidiu essa comissão muitas vezes, a Mariana Carvalho. É um perfil mais do centrão, do setor
privado da educação, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar, não vai ser o que foi a gestão Nicolas, não tem a menor dúvida. Meu Deus. E tem alguns nomes, um tanto quanto desagradáveis para algumas comissões, como o do Paulo Bilinski para a Comissão de Segurança Pública. O que a gente pode esperar dessas comissões? Tem nomes assim? Se existem outros nomes que você gostaria de destacar, que são nomes desagradáveis, são pessoas que não estão comprometidas com o povo, mas sim em fazer uma oposição infantil até ao governo. Além desse das relações exteriores, né, com o Felipe Barros, você matou a pau, assim. Paulo Bilinski, gente, ele é um nazista, assim. Ele inclusive fala do avô dele, que combateu no exército de Hitler, é um absurdo. E ele, inclusive, tem um histórico bastante suspeito. E esse cara ser presidente da Comissão de Segurança Pública mostra que é uma anticomissão, na verdade, né? Que vai fazer tudo menos garantir segurança pública para o povo brasileiro, que a situação pode piorar, inclusive. Então, ali já é uma comissão muito ruim, muito bolsonarizada. Agora, então, infelizmente, só espero o pior. E no período da tarde agora, o que vai acontecer com relação às comissões? Algumas comissões ainda parece que não têm os nomes definidos, né? Agora vão ser instalados o restante das comissões, tudo no dia de hoje. Em função disso, hoje o plenário não tem pauta de votação para que os deputados se concentrem mesmo na disputa das comissões, na eleição de presidente e no resto de negociação que precisa ser feita para acomodar todo mundo. Agora, no período da tarde, são as comissões menos críticas, aparentemente, um pouco mais consensuais. Estaremos lá também para ajudar nessa composição. Samia, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho. Tchau, obrigada.